O Flamengo cede Mateuzinho para o Corinthians, mas o Corinthians simplesmente diz que não assina mais a documentação sem um preço específico, um preço de multa rescisória estipulado, caso queira ficar com o atleta ao final do compromisso firmado. O Flamengo tenta contratar Luiz Henrique, mas o jogador voltou a ser titular do Betis. Como vai fazer a dupla de dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel para convencer os espanhóis a liberarem esse atleta revelado pelo Fluminense? E por empréstimo, como pretendem. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do SofaScore. No SofaScore você tem farto conteúdo. É um banco de dados com mais de 2.500 atletas de futebol do Brasil. Pelo mundo, nossa, um número incalculável. Você acompanha as principais competições, vê o mapa de calor, estatísticas, os jogos. Se você segue uma competição, sai o gol, cartão vermelho, gol anulado, pênalti, alguma coisa importante, o sinal sonoro do SofaScore vai te alertar. E é mais rápido do que a transmissão da televisão ou do streaming. É impressionante. Você vai conferir. No SofaScore, você pode conferir as estatísticas de Luiz Henrique em seu segundo jogo consecutivo como titular do Real Betis. Foi contra o Barcelona nesse final de semana. O seu time perdeu por 4-2, mas ele participou ativamente, finalizou muito e tudo mais. Isso mesmo. Você vai passando aqui do meu lado, esses números vão passar mostrando como se saiu o Luiz Henrique desse confronto pelo Campeonato Espanhol. Então faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo ou no QR Code que está na tela. Com o SofaScore você vai ficar por dentro de tudo, vai acompanhar muitas informações, vai acompanhar os jogos do mundo inteiro e vai ficar muito mais bem preparado para debater futebol com seus amigos. Faça download do aplicativo ou acesse o SofaScore no browser do seu computador. Você vai lá e coloca no seu mecanismo de busca, no Google, o que for, SofaScore vai aparecer, coloca entre os favoritos e manda ver quando estiver diante do seu computador. Também você vai poder acessar todas essas informações e tendo no celular fica completo o pacote, ok? Então, gente, vamos lá. Primeira questão do Mateuzinho. O Mateuzinho é um jogador que o Flamengo já não contava muito com ele. Tem o Varela, Mateuzinho e Wesley. Então o Flamengo optou por ceder o jogador. Poderia tê-lo negociado com o Red Bull Bragantino, ele não quis ir para o time do interior paulista. Surgiu a proposta do Corinthians por empréstimo, interessou ao Mateuzinho, que agora quer ser chamado de Matheus França, o mesmo nome daquele meia que o Flamengo vendeu ano passado para o Crystal Palace lá da Inglaterra. E o Mateuzinho já está treinando no Corinthians. Mas o Corinthians perdeu o Lucas Veríssimo. E por que perdeu esse jogador? Porque não tinha tudo muito bem amarrado. O jogador poderia ser ainda negociado pelo Benfica e surgiu uma proposta do futebol do Catar. E o Lucas Veríssimo, que foi apresentado como uma das atrações para essa temporada, pela atual gestão, acabou indo embora. Depois disso, quer dizer, péssima repercussão, a diretoria do Corinthians resolveu mudar de postura. E só agora reivindica algo que deveria ter reivindicado desde o começo. A reivindicação é pertinente. O incrível é que só faça isso agora. Reivindica que o jogador fique no Corinthians desde que o Flamengo estipule um valor pela a sua multa rescisória. Ou seja, ao final do empréstimo do Matheus França, ex-Mateuzinho, se o Corinthians quiser ficar com o jogador, ele vai pagar um valor X ao Flamengo. Se não for assim, não tem jogo. E aí só assim ele vai assinar a documentação. Fica claro que não assinaram tudo. E se não assinaram, por que o Flamengo liberou o Mateuzinho, agora Matheus França, para treinar no Corinthians? E se ele se machucar no treinamento, como é que fica? Ou seja, isso é uma bagunça, gente. Isso é um absurdo. Inclusive escrevi sobre isso no meu blog no All Sport, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. É uma bagunça dos dois lados. O Corinthians já deveria tomar essas medidas preventivas antes, com todos os jogadores, para evitar que o cara meta o pé e vá embora de uma hora para outra. E o Flamengo não poderia ceder um jogador para treinar em outro clube sem que tudo esteja assinado. E pelo que diz o presidente corintiano, ainda falta a documentação ser assinada. Como é que isso vai ficar? Não sabemos ainda. O que fica claro é que a coisa não foi bem feita por nenhum dos dois clubes. O Corinthians não se protegeu, não se precaveu, e o Flamengo liberou o jogador aparentemente sem ter feito toda a documentação, sem assinar, para que ele pudesse viajar para São Paulo e treinar. O Mateuzinho, inclusive, ontem esteve na Arena, Neoquímica Arena, em Itaquera, acompanhando a vitória do Corinthians sobre o Guarani por 1-0, nesse domingo, e até postou um vídeo na sua conta no Instagram, né, lá do estádio, tudo ali da torcida do Corinthians. Ele que até mudou o seu perfil também lá nessa rede social. Era Mateuzinho, agora é Mateus 34, mudou justamente porque não quer ser mais chamado no diminutivo, quer ser Matheus França. Agora então teremos dois Matheus França oriundos do Flamengo. Um lateral e um meia. Um no Brasil, outro na Inglaterra. Então, o outro assunto, né, é o Luiz Henrique. O Flamengo insiste nesse jogador. O Luiz Henrique, como você viu passando aí do lado, os números, né, teve uma boa participação contra o Barcelona. O Barcelona venceu por 4-2 a equipe do Betis, o jogo foi lá na Andaluzia, em Sevilha, no campo do Betis, mas ele finalizou bastante, teve uma participação ativa e voltou a ser escalado pelo técnico Manuel Pellegrini como titular. Ele já havia escalado o jogador revelado pelo Fluminense como titular na partida anterior contra o Granada e novamente agora diante do Barcelona.
Então o Luiz Henrique voltou a ter status de titular. Ele foi muito bem na temporada passada, nessa temporada não vinha bem, ficava no banco, não vinha sendo muito aproveitado, mas vai recuperando terreno justamente quando o Flamengo manda seus 2 dirigentes até a Espanha para tentar contratá-lo. Só que a proposta do Flamengo inicial é uma proposta de empréstimo. Por que o jogador vai ser emprestado, gente? A troco do quê? Qual a lógica disso? Por que o Betis vai emprestar o Luiz Henrique para o Flamengo se ele tem sido titular? Aí comenta-se na imprensa espanhola que o Betis o venderia por 18 milhões de euros. O Flamengo não vai pagar isso. Tudo indica que não vai pagar essa grana toda pelo Luiz Henrique, que é um ótimo jogador, seria um bom reforço. A posição não é a prioridade do Flamengo. O Flamengo tem que contratar um zagueiro. Alguns nomes são especulados, vejamos aí se de fato procede esse ou aquele nome dos que estão aparecendo desde que a negociação com o Léo Ortiz estagnou e pelo jeito não vai mais avançar. Ele até já entrou em campo no final de semana pelo Red Bull Bragantino, que perde muito mais do que o Flamengo se propõe a pagar pelo atleta. Então o Flamengo parte para uma outra opção de zagueiro e insiste no ponta direita, que é um pedido do técnico Tite. Esse jogador, o Luiz Henrique, que o Tite gosta bastante dele. Mas é muito difícil essa contratação, a não ser que o Flamengo mude esse modelo, né? O Flamengo apresente uma outra proposta, uma proposta de compra, alguma coisa assim. Porque um jogador titular ser emprestado, não vejo o menor sentido. O Pedro foi emprestado para o Flamengo, o Gabigol também. Mas os dois não vinham sendo aproveitados. Pedro não jogava praticamente pelo time da Fiorentina. O titular na época era o Vlahovic, o sérvio que depois foi vendido para o futebol, para a Juventus, né, por 70 milhões de euros. Ele na época, inclusive, o Vlahovic tinha um desempenho até fraco, tinha poucos gols, mas mesmo assim o titular era ele, o Pedro praticamente não jogava, então por isso a Fiorentina não emprestou, não vinha sendo aproveitado. O Gabigol também, no ano anterior, 2019, o Pedro foi em 2020, foi emprestado pela equipe da Inter de Milão ao Flamengo, porque já tinha sido também emprestado ao Benfica, é um jogador que não estava nos planos do time italiano. Então emprestou. O Real Betis utiliza agora como titular novamente o Luiz Henrique, porque queria emprestá-lo. Não vejo sentido. Vejamos aí como é que os dirigentes vão se virar nessa situação. Esse vídeo tem o patrocínio do SofaScore, faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo ou no QR Code que você vê aí na tela, você vai ter acesso a todo o conteúdo do SofaScore, vale a pena, e você vai seguir o campeonato, o jogo, o seu time. Por exemplo, você seguiu o seu time, qualquer jogo do seu time, saiu um gol, saiu qualquer informação importante, vai ser avisado. Você segue a Liga dos Campeões, tem jogo da Champions, você vai ser avisado sempre que um gol, algo acontecer, escalações confirmadas, você fica informado o tempo todo com o SofaScore, aplicativo que é parceiro do canal e que patrocina esse vídeo. Teremos a nova live no próximo sábado, depois de Portuguesa e Flamengo, pelo Campeonato Carioca. O time ainda é da base. O Flamengo joga contra a equipe do Orlando, lá nos Estados Unidos, às 4 da tarde. Às 6h10, o Flamengo enfrenta a Portuguesa com o seu time de garotos, esse que empatou no domingo com a equipe do Nova Iguaçu, lá em João Pessoa. Então, em Natal, o Flamengo vai jogar contra a Portuguesa. Campeonato Carioca. Eu estarei no canal Gold na transmissão dessa partida no sábado, tá? Portuguesa e Flamengo, 6h10 da tarde. O jogo acaba lá pelas 8 e pouquinho da noite, então às 9h30 da noite estaremos aqui no sábado com mais uma live depois de um jogo do Flamengo pelo Campeonato Carioca, na verdade rodada dupla, né? Falaremos das duas partidas, o jogo do Flamengo contra o Orlando e também o jogo do Flamengo da base pelo Campeonato Carioca contra a Portuguesa, e eu conto, claro, com a sua audiência no próximo sábado. E também conto com os links aqui, que você prestigie os links na descrição do vídeo para o canal de Cortes, Clube de Membros, o curso online de jornalismo esportivo, o meu blog no All Sport, onde escrevo sobre esse imbróglio envolvendo Matheus França, ex-Mateuzinho, Corinthians e Flamengo, e também o Use 360, que traz as camisetas e canecas do canal. E você vai aproveitar a promoção ali, o cupom Mauro vai te dar um desconto na compra de qualquer produto, são produtos bem legais que vale a pena conferir. É isso, valeu e saudações.